posso impedir isso, você. Mas filho, você pode fugir da minha presença, mas você jamais poderá fugir da minha oração. Você pode descer aonde você descer, e eu vou orar por você. Você pode subir aonde você subir, e a minha oração te alcançará. E aquele pai nunca desistiu de orar pelo seu filho. Um dia ele estava na garagem do seu carro, da sua casa, mexendo no seu carro. Ao abrir o porta-mala e mexer, de repente Deus abriu uma visão para ele e mostrou o que estava ocorrendo com seu filho. O seu filho estava em uma distância de mais de 2.500 quilômetros dali, numa farra de drogas, ele e mais um amigo seu. E eles entraram num apartamento com grande quantidade de drogas. De repente o amigo do seu filho começou a ingerir drogas, e o seu filho também. Mas de repente a visão se focalizou para o amigo do seu filho. E assim que ele começou a ingerir aquelas quantidades de droga, alguns instantes depois ele começou a ter convulsão. O espírito da morte entrou e tomou esse jovem. E esse meu amigo disse que a última sensação da vida desse moço foi de que ele arregalou os olhos e gritou horrivelmente. E a palavra que ele disse, mãe. Às vezes a gente pensa que as pessoas não terão consciência da morte, mas todos têm. A diferença é que quem morreu sem Cristo tem o horror da morte. Os que com Cristo, o prazer da vida. Até na afeição de quem dorme em Cristo é diferente do que quem morre separado. E então esse pregador amigo meu disse que de repente o Espírito de Deus levou ele naquela visão a olhar o seu filho, estava tendo a mesma convulsão que o seu amigo. Então aquele mesmo espírito de morte veio sobre ele. Mas quando aquele espírito de morte veio sobre ele, um grande anjo de Deus veio e entrou no lugar e parou-se do lado do filho. E simplesmente fez assim com a cabeça, como dizendo, nesse aqui não pode tocar. Então aquele grande anjo de Deus tocou com a mão naquele menino, ele começou a vomitar aquelas drogas. Algumas horas depois ele acordou, e ele viu no seu lado, o seu colega morto. E então ele ligou para a casa do seu pai, e disse, pai, aconteceu uma tragédia. E aí, o seu pai disse, eu sei filho, seu amigo está morto, né? Ele disse, pai, como é que você sabe? Ele diz, o Deus de quem eu sirvo, e de quem eu sou, jamais me deixará sem revelação de onde Deus está. E esse menino disse, pai, eu quero voltar. Hoje esse menino, ele é um pregador do evangelho. Mas é interessante o que meu amigo me falou. Ele disse que ele perguntou para Deus, Deus, qual a diferença? Por que meu filho foi poupado? E aquele moço, ele tinha a mesma idade, a mesma vida, por que ele não foi poupado? Aí Deus disse para ele, a resposta é que pelo teu filho tinha alguém que intercedia nesse mundo. O outro não tinha ninguém. Quantos de vocês ainda gostariam de ser intercessores? Sabe como se evita tragédias? Se eu fosse falar o exemplo da minha mãe, eu não poderia dizer que ela foi uma cantora na igreja, uma pessoa de destaque, até uma mulher pequena, ser uma expressão maior. Mas um dia, há muitos anos, quando minha mãe, logo que casou, teve seus 2 primeiros filhos, ela teve uma doença mortal. E os médicos então falaram para ela, olha, para o meu pai, né? Leve sua esposa para casa, chamamos seus parentes para visitá-los. E ela está pronta para partir dessa terra. E levaram ela para casa. E minha mãe tinha muito medo de morrer, ela sabia que ia morrer.
Ela disse: Deus, não me deixa morrer, eu não sei para onde eu vou. E ela disse que quando fez essa oração, algo como frio saísse de dentro dela, e a gente sabe que nesse momento o espírito da morte a deixou. Naquela tarde, uma mulher judia veio e expôs o plano da salvação, e minha mãe nasceu de novo. E minha mãe pegou o certo de Jesus aqui, de que se ela servisse ao Senhor, então toda a sua casa também serviria ao Senhor. E ela começou a dizer: Deus, o Senhor vai salvar meu esposo, meus filhos. E ela teve mais 6 filhos depois, incluindo a mim. Eu poderia dizer para vocês, o meu pai não seguiu os primeiros anos da vida um caminho com Cristo, e os seus filhos seguiram, principalmente os homens, atrás do pai. Por isso, eu acho que nós seguimos espiritualmente os exemplos. Às vezes, pela madrugada, eu sabia onde meu pai estava, eu estava lá também. E eu voltava pela madrugada. Eu não podia compreender uma coisa: como é que alguém, como minha mãe, eu via meus irmãos, estavam na noite, meu pai, 4 horas da manhã, às vezes eu passava do lado do corredor, na porta, a luz estava acesa. Às vezes eu parava e escutava minha mãe dizendo: Deus bom, Deus maravilhoso. Eu ficava pensando: como é que alguém que não tem um marido no quarto, alguém que não tem os filhos na mesma crença, pode dizer que Deus é bom? Eu nunca vi minha mãe dizer que Deus não podia fazer alguma coisa. Deus é bom. O meu irmão mais novo do que eu, ele foi muito ruim, muito mal. A gente nem sabia quando saía à noite se voltaria vivo para casa. E numa dessas madrugadas, ele voltando bêbado, ele disse que isso foi o que desnorteou ele. Ele entrou dentro de casa e veio derrubando cadeira. E a minha mãe então era madrugada, estava saindo do banheiro, e ele preparou para que a minha mãe fosse dizer para ele: seu malandro, bebendo de novo, coisa desse tipo. Mas minha mãe olhou bem nos olhos dele: filho, eu estava falando com Deus exatamente a seu respeito. Filho, eu vou dizer uma coisa para você: você não é isso que o diabo está mostrando para mim. Eu estava falando com Deus e acabou o seu tempo. O meu irmão disse que passou a bebedeira dele. Ele voltou para a fazenda e durante aquela semana toda ele não conseguiu mais raciocinar, pensar direito. Tudo dele, tudo nele começou a convergir de que ele precisava se arrepender, até que ele não aguentou mais. E ele foi na igreja domingo à noite, sem ninguém convidar, sem pastor fazer apelo, sem pregação. Enquanto a igreja estava cantando, ele correu na frente, deitou no altar e disse: Deus, entra na minha vida, eu não suporto mais, eu preciso de perdão. Meu pai hoje não vive mais.